Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós nos alegramos nessa manhã porque esse é o dia que o Senhor fez e mesmo impedidos de estarmos todos presentes aqui em comunhão, nós podemos nos alegrar porque Deus nos presenteia com todas essas tecnologias e tudo mais para podermos adorá-lo nessa manhã. Por isso nós nos alegramos por estarmos diante desse nosso Deus grande, bendito, que tem nos privilegiado por ser o seu povo. E nessa manhã eu quero convidar para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós leremos dos versículos 1 a 6. E diz assim a santa, inerrante, inspirada palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dia do Senhor, no qual agora podemos exaltá-lo, adorá-lo, servi-lo. E queremos fazer isso, ó Pai, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. E por isso eu rogo para que continue a nos conduzir e agora diante da Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ensine, ó Pai, diante desses preceitos do Senhor, ensinados através de Jesus Cristo, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é pertencer ao reino e de maneira mais prática, como nós devemos aplicar isso dentro da nossa casa, da nossa família. Orienta-nos, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes alvos da humanidade é buscar a felicidade. Eu creio que todos nós queremos e todo mundo anseia por isso. Mas o grande problema e a dificuldade que nós vemos é que muitos buscam em lugares onde não deveriam buscar. Eles estão procurando isso de maneira completamente errada. E a maioria das pessoas, infelizmente, a busca no sentido de coisas temporárias, coisas que passam, e isso só aprofunda as suas dificuldades, a sua miséria, o seu tormento. E aí entra então o caráter enganador do pecado, que parece oferecer felicidade, parece oferecer essa alegria, mas no final das contas oferece o contrário, é infelicidade, aumenta o infortúnio e parece que só indica a condenação final. Mas então vem Jesus diante desse sermão do monte, agora especificamente as bem-aventuranças, nos mostrando então o caminho para essa verdadeira felicidade. Eu quero aqui dividir essas bem-aventuranças em duas partes. Hoje nós vamos começar vendo a metade delas, de uma próxima oportunidade veremos o restante, mas eu não quero me ater simplesmente aos detalhes de cada uma. Eu quero que a gente possa hoje aplicar essas bem-aventuranças na nossa casa, na nossa família. Portanto, esse é o tema que eu quero falar nessa manhã, de família bem-aventurada. Eu corro o risco aqui, às vezes, de não ser completamente profundo, porque tem muitos pastores que, inclusive, fazem a exposição de versículo por versículo, pegam uma única exposição para fazer diante de um único versículo, mas eu quero tratar isso de forma geral, porém aplicando isso na nossa casa, visto que muitos de nós agora teremos mais uma vez a oportunidade de estarmos com nossas famílias, talvez em tempo agora integral, de forma mais intensa, e o que nós acompanhamos, infelizmente, são problemas que também se intensificam nesse momento, mas o que nós podemos ver aqui e ter esperança é de que Cristo, através dessas bem-aventuranças, nos ensina como ter uma família bem-aventurada e, na verdade, o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Só para nós entendermos melhor o que está se passando por aqui, quando nós olhamos para todo o início dos evangelhos, nós percebemos a história de Jesus sendo contada aqui. Ele começa num nascimento simples, humilde, numa manjedoura, numa estrebaria. Logo em seguida, vem os pastores, chamados de reis magos, para visitá-lo. Logo em seguida, então, ao 8º dia, Jesus é levado ao templo para ser circuncidado, e lá acontece um fato interessante de um homem chamado Simeão, que pega Jesus nos braços e ele diz: Senhor, pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação.
Passa um tempo, então, Jesus, né, e os seus pais precisam fugir diante de um sonho que eles tiveram para o Egito, vão depois para a região da Galileia, e o bebê Jesus cresce, e a Bíblia afirma que ele cresce em estatura, em graça e conhecimento diante do Senhor. O tempo passa, além disso, e nós vemos que Jesus é batizado, então ele passa a uma fase diferente do seu ministério. Não só simplesmente do seu crescimento, contexto familiar, mas agora ele passa a pregar diante das pessoas, logo após a tentação no deserto. Agora a mensagem de Jesus diante das sinagogas que ele frequenta, a mensagem é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E então a gente vê a escolha dos apóstolos, dos discípulos que caminham com ele, e agora os milagres começam a acontecer, uma nova fase dentro do ministério de Jesus. E diante desses milagres e tudo o que estava acontecendo, Jesus passa a ser muito conhecido diante das pessoas, e as multidões começam a se aglomerar diante dele. Mas então é o texto que nós chegamos aqui, porque nós percebemos no versículo 1 desse texto que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Isso aqui é um momento muito importante para os discípulos que estavam junto com Jesus. Eu não creio que ele simplesmente está falando somente para os discípulos, porque as multidões o seguiam, mas ele vira de maneira específica e fala de maneira mais próxima para os seus discípulos. É interessante nós notarmos aqui que essas bem-aventuranças, ou sermão do monte, não é simplesmente uma repetição da lei, mas Jesus agora aprofunda o significado da lei que foi dada antes no Antigo Testamento diante do monte. É interessante o fato de que na primeira vez em que Deus ofereceu a sua lei, o povo não podia chegar perto. Era somente um homem que tinha a revelação de Deus, e depois ele passou para as outras pessoas ao descer desse monte. Mas agora Jesus sobe no monte, e a multidão e os seus discípulos estão diante dele, nessa revelação a respeito dos discípulos de Jesus. E então, quando ele fala a respeito disso aqui, nós percebemos que uma ênfase muito grande, não só em Jesus, em quem ele é, diante do seu ministério, da sua caminhada, mas a ênfase nos cidadãos do reino de Deus. É o que Jesus esperava diante dos seus seguidores, os seus discípulos. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, a ênfase não está no fazer. Apesar de que depois disso aqui, nós vamos encontrar o que um discípulo deve fazer. Porém, antes do fazer, o que nós encontramos aqui é o ser. O que um discípulo deve ser, o que Jesus espera dos seus seguidores, dos cristãos, aqueles que afirmam que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, antes de nós fazermos, nós precisamos ser. E só um detalhe para antes de nós entrarmos no texto especificamente: essas bem-aventuranças não são um conjunto de regras, de lei, para que nós possamos alcançar a salvação. Pelo contrário, é porque nós já fomos alcançados pela graça da salvação. Agora é isso que Jesus espera de nós. E o interessante também é que isso aqui não é algo de múltipla escolha. Você escolhe um e fala: eu acho que isso aqui acho que é bom, eu preciso disso aqui. Não, esse aqui eu acho que eu não quero. Não é isso. É como se fosse o fruto do Espírito sendo amadurecido, no qual todos nós já temos. E essas bem-aventuranças é exatamente o que Jesus espera de nós de uma forma completa. E não uma parte ou outra, mas isso aqui sendo desenvolvido todos os dias na nossa vida. Então, quais são essas características? Jesus vai falar muito aqui, começa cada versículo com bem-aventurado. Nós temos muita tradução de feliz, só que quando nós pegamos essa tradução, ela reduz um pouco a beleza do significado dessa palavra de bem-aventurado. Nós podemos resumir isso aqui: alguém que é supremamente abençoado, superlativamente abençoado. Quero pegar uma definição aqui que diz: bem-aventurado é uma satisfação e suficiência interior que não depende de circunstâncias externas para a felicidade. Vou repetir isso daqui: é uma satisfação e suficiência interna, interior, que não depende de circunstâncias exteriores, por conta dessas bênçãos, porque nós nos vemos como um povo abençoado. É independente do que acontece fora, independente do momento em que nós vivemos, nós somos bem-aventurados por causa das bênçãos de Deus sobre nós. Então, se nós entendemos isso como feliz, ou a verdadeira felicidade,
a gente corre simplesmente o risco aqui, porque felicidade é um estado talvez subjetivo, no qual eu posso estar ou não, mas Jesus está analisando objetivamente aqui o que é bem-aventurado e feliz, nesse sentido de felicidade, porque independe de circunstâncias, porque nós olhamos quem nós somos diante do Senhor. Isso é ser bem-aventurado. Homero, ele usava essa palavra para descrever um homem rico. Depois a gente vê Platão usando isso para referir-se a alguém que tinha sucesso nos negócios. E assim também Hesíodo tratava essa palavra de bem-aventurado para os deuses gregos, porque eles não tinham comunicação com atributos humanos como tristeza, dor, doença. Mas quando a gente pega o significado completo dessa história, que não é simplesmente isso, questões externas, mas tem a ver com o nosso coração, uma satisfação interior que não é afetada pelas circunstâncias. Isso é ser bem-aventurado. Ele começa aqui então, tratando essas características. A primeira delas, bem-aventurado, é aquele que é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? Ele traz aqui, já definindo o que é essa humildade, é de espírito, assim como lá na frente depois, ele vai falar a respeito dos limpos de coração, limpo de coração. Aqui ele está tratando de forma bem específica, humilde de espírito. E nós podemos perceber aqui que ser humilde de espírito tem a ver com pobreza, tem a ver com aqueles que sabem que nada têm a oferecer a Deus para merecer a sua salvação. São salvos puramente pela graça. Esse é um dos grandes lemas que nós temos vindo dos reformadores, somente a graça. Nós não temos nada a oferecer, nada para negociar, nada diante desse Deus, nada para comprar o favor de Deus. Talvez um dos grandes exemplos que nós podemos perceber na Bíblia, às vezes é o exemplo contrário, que é a igreja de Laodiceia, narrada em Apocalipse, em que o texto nos diz que Jesus envia essa carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, dizendo que essa igreja dizia: nós estamos ricos e não precisamos de nada. E aí Jesus vai dizer: pelo contrário, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis, porque estão cheios de si, não percebem o caminho que vocês estão trilhando. Ou então, a gente pode pegar um outro exemplo aqui, daquele fariseu narrado em Lucas capítulo 18, que batia no seu peito e arrogava isso de forma alta e dizendo para as outras pessoas: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses outros pecadores, porque eu não sou um assassino, mas eu dou dízimo de todas as coisas, eu oro tantas vezes ao dia. E isso um publicano vendo, completamente o contrário. A ideia que nós temos aqui de humildade de espírito, de pobreza de espírito, é aquele homem que não ousava sequer levantar os olhos aos céus e diz: Senhor, tem compaixão de mim, compadece-te de mim, ser propício a mim. E o apóstolo Paulo também nos ensina muito a respeito disso, dizendo que ninguém deve pensar de si além do que convém, mas com moderação. Isso é ser humilde de espírito, reconhecer completamente a sua dependência do Senhor. Mas eu quero estender essa ideia aqui, de não é só em relação à nossa salvação, porque, claro, isso é bem evidente para nós, mas tudo o que nós temos e somos depende exclusivamente da graça do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso. E como que nós podemos, então, aplicar e trazer isso para o nosso lar? Reconheça-se, isso aqui é óbvio, reconheça-se completamente dependente da graça de Deus. Um grande exemplo: eu sei que muitos estão passando por tempos difíceis agora, com o fechamento dos seus comércios, da sua atividade, tendo que paralisar, passando às vezes dificuldade financeira, e em outras áreas também em relação à sua saúde. Mas é nesse momento em que Deus nos faz olhar para Ele e reconhecer que nós dependemos exclusivamente dEle. Isso não tem a ver com as nossas atitudes, as nossas obras, isso não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver com a graça que nós acabamos de cantar aqui. Senhor, obrigado, eu reconheço de que eu dependo de Ti. E isso não é simplesmente para a nossa salvação. A sua casa depende de quem? Quando nós vamos para outros textos, percebendo justamente isso: em vão trabalha aqueles que edificam, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não estiver ali. Eu quero trazer isso justamente para o contexto da nossa casa. Nós precisamos veja-se completamente dependente do Senhor, e para isso se prostre diante dEle. O seu sustento, a sua saúde,
toda a sua casa, e claro, inclusive que o texto fala aqui para nós, e trata de maneira específica, a sua salvação depende exclusivamente do Senhor. Isso não significa que nós não devemos planejar, nós não devemos projetar, fazer sonhos, correr atrás das coisas, porém, isso tudo precisa estar na dependência do Senhor. Retire do seu coração esse orgulho, achando que as coisas que você tem, você fez por merecer, que você merece isso. Retire essa ideia de que é pela sua própria natureza, é pelo seu próprio esforço. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque a promessa aqui que Ele diz, porque deles é o reino dos céus. Somente aqueles que se prostram, que se humilham diante de Deus, nessas condições, é que serão considerados aqui dignos do reino de Deus. Aproveite esse momento, pais, para ensinar os seus filhos o que é depender da graça. Ensine os seus filhos o que é graça diante do comportamento, diante das peripécias, diante das malcriações, diante de tudo que eles fazem. Mostre o que é a graça, mostre como Deus te tratou, como nós, não merecedores, recebemos o favor de Deus. Aproveite esse momento para se humilhar diante do Senhor. E depois ele ainda continua dizendo para nós: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro que ele está dizendo aqui é um lamento pelos pecados pessoais, é o arrependimento, outra obra da graça. E a gente vai perceber que isso aqui que é uma sequência, né? Ele parece uma sequência crescente de atos aqui que Jesus está dizendo. Primeiro aqueles que se humilham diante do Senhor, eles olham para si e agora choram, lamentam pelos seus pecados. Interessante que a Bíblia usa cerca de 9 palavras para expressar tristeza. 9 palavras aqui em todo o Novo Testamento. Mas essa ideia aqui de choro, de lamento, talvez é a mais profunda, é a mais grave, é a mais severa delas. Talvez é a ideia de um luto. Essa palavra, ela tem um correlato aqui no Antigo Testamento, quando Jacó se entristece e chora porque acreditou que o seu filho José havia morrido. Essa é a ideia que nós temos aqui de choro, de lamento pelos pecados, ela beira o luto diante do Senhor. E por que nós choramos dessa forma? Por que nós lamentamos? Porque nós entendemos o que o pecado representa diante de Deus. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus que pesou os nossos pecados, a nossa culpa diante do único Filho que Ele tinha, Jesus Cristo. Essa é a dor do pecado. Nós sabemos o que Cristo suportou naquela cruz. Aliás, às vezes nós não temos a ideia convicta do que Jesus sofreu naquela cruz. O que é ter o seu rosto, o rosto de Deus virado, no fato dele dizer: Deus, por que me desamparaste? Esse é o preço do nosso pecado, e é por isso que nós choramos e lamentamos, porque isso ofende ao nosso Deus, o nosso Senhor. É chorar, lamentar, prantear diante de todo o pecado conhecido na nossa vida. E a promessa que nós temos aqui é que nós seremos consolados. Nós temos o Consolador que diante de nós oferece perdão. É a convicção de perdão que nós temos de forma graciosa do nosso Deus. É por isso que nós seremos consolados quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. E mais uma vez eu quero trazer isso aqui para dentro da nossa casa. Quando é que foi a última vez que você lamentou, chorou pelos seus pecados de forma geral, mas agora especificamente os pecados que você tem cometido contra a sua família, dentro do seu lar? A maneira como você tem tratado o outro, como você tem falado, a maneira como a pornografia tem estragado e destruído o seu lar, o seu casamento, o seu coração, a maneira como você tem assassinado. Jesus vai falar um pouco mais para frente aqui a respeito do assassinato, que não é simplesmente fazer isso de forma física, mas aquele que odeia seu irmão já assassinou. E nós por vezes cometemos assassinatos em série dentro da nossa casa. É lamentar por essas coisas, é lamentar porque nós usamos a nossa língua não para abençoar, mas nós usamos para amaldiçoar, para maldizer. Com a mesma língua que nós abençoamos e honramos ao Senhor, nós amaldiçoamos os outros.
Quando é que foi a última vez que você se reconheceu como um pecador dentro da sua casa e lamentou pelas coisas que você tem feito contra a sua família? Ele ainda continua, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós precisamos olhar para o contexto histórico disso daqui. A mesma coisa, aquele pobre ou humilde de espírito. Isso aqui trouxe grande dificuldade para aqueles que ouviam essa mensagem, diante daqueles judeus, diante daqueles que acreditavam que Jesus havia chegado como um grande líder militar, como um grande líder político, que haveria de salvar e retirar todas as opressões do povo de Deus diante do que eles sofriam. Mas agora eles veem um homem dizendo isso: olha, o meu libertador disse, bem-aventurado, agora extremamente abençoado, feliz, aquele que independe de circunstâncias, aquele que é humilde, aquele que se humilha diante do Senhor. Agora ele vai mais dizer mais uma vez, isso aqui completamente trouxe talvez muita estranheza para aquele povo, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque afinal de contas, que líder, que grande líder é esse, que agora vem falar sobre mansidão, e bem-aventurado aquele que é manso. Mas é justamente essa uma característica que Cristo esperava dos seus seguidores, porque afinal de contas, ele mesmo disse: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É o nosso grande exemplo. A ideia aqui é de ser gentil, humilde, atencioso, cortês. Mansidão é aprender autocontrole ao invés de querer estar no controle. E é tão impressionante quando a gente olha exemplos bíblicos de pessoas que foram transformadas. Por exemplo, Moisés, o próprio Moisés. Lembra da história dele quando era jovem? Ele matou um homem porque esse homem estava ferindo gente do seu povo. Ele teve que fugir. Mas então, quando a gente vai para Números capítulo 12, vai narrar quem é esse Moisés: um homem manso, um homem que foi transformado pelo poder do Senhor. Ser mansidão é suavidade de força. Lembra Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Quando ele vê o céu se abrindo, ele falou: Senhor, me recebe agora nesse momento. Mas ele olha para as pessoas e diz: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Isso é mansidão demonstrada aqui. Claro, nós vemos o próprio Jesus, como ele tratava as multidões, como ele tratava aqueles que eram ofensores, aqueles que simplesmente estavam ali por inveja, movidos de inveja, queriam persegui-lo, queriam matá-lo, como Jesus os tratava. Claro que nós não estamos dizendo aqui simplesmente a mansidão que passa ou esquece ou não trata a questão das injustiças. Nós vamos ver isso aqui no próximo. Falando a respeito daqueles que têm fome e sede de justiça. Não é isso. Nós não passamos acima da verdade, não simplesmente obteramos isso, não esquecemos disso. Não é essa a história. Mas o manso é aquele que sabe se portar mesmo diante dessas situações. É aquele que tem autocontrole sobre a sua ira, sobre as suas palavras, sobre o seu próprio corpo. E a promessa aqui é que os mansos herdarão a terra. O nosso Senhor era manso e humilde, e Ele herdará todas as coisas. Então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quando eu era adolescente, mais novo, meu pai me dizia isso quase toda semana: Gustavo, você precisa de mansidão. Porque eu era desses assim, espinhudos, que não aceitava uma palavra, que não podia ouvir um não, e queria me rebelar, queria crescer diante dessas situações. Ele fala: Gustavo, você precisa de mansidão. E quando nós olhamos para o fruto do Espírito, é mais uma característica que nós carregamos, como amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que são palavras muito relacionadas. Mansidão, suavidade de força. E quando nós olhamos então para dentro da nossa casa, um teste para saber se nós somos realmente mansos não é se nós podemos dizer que somos pobres pecadores, mas sim o que fazemos quando alguém nos chama de pecadores vis. É parar de olhar para nós mesmos, é lutar contra o nosso egocentrismo. Você tem tratado as pessoas da sua casa com aspereza, com dureza, falta de delicadeza, ou tem sido extremamente ignorante, que as pessoas, você é daqueles que as pessoas não podem cruzar o seu caminho, que você mesmo diz: ai daquele que cruzar o meu caminho. Ou então tem sido vingativo nas suas reações, ou mesmo sem controle. A raiva preenche a sua alma de tal forma que a sua vida é uma série de explosões.
Essas bem-aventuranças não existem simplesmente para nos dizer que nós somos perfeitos, mas ela mostra justamente as nossas falhas e como nós precisamos do Senhor. Diante de todas as situações, agora que você vai ter esse tempo em família, cuidado com a forma que você tem tratado o outro. Essa mansidão que Jesus espera, bem-aventurado é aquele que pratica e que é manso. Nas próximas discussões dentro da sua casa, dificuldades, conflitos, pratique a mansidão. Na próxima vez, olha, agora eu quero falar para vocês, adolescentes, crianças, jovens, a próxima vez que o seu irmão ficar pegando no seu pé aí, ficar te pentelhando, pratique a mansidão, porque é isso que Jesus espera. Ele diz aqui, os mansos herdarão a terra. Ele está pensando aqui na forma de novos céus e nova terra, no qual nós já herdamos, mas é isso que ele espera quando nós estivermos lá de frente a frente com ele, prestando contas a ele. E por fim, quero tratar agora do versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça, quando ela é tratada aqui dentro da Bíblia, ela tem 3 aspectos principais: o aspecto legal, o aspecto moral e social. Eu não creio que seja o aspecto legal, porque quando nós usamos essa palavra, nós estamos falando a respeito da justificação, justificados, pois, mediante a fé. Então, não tem a ver simplesmente com essa questão legal que Jesus cumpriu diante daquela cruz, nos justificando, tornando-nos justos. Porque Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Ele não estava simplesmente falando para a gente que haveria de ser justificada, mas já fala para a gente que é justificada. Então ele diz aqui, nesses terceiro aspectos aqui, a questão moral, a justiça de caráter, de conduta que agrada a Deus. É essa que nós devemos sentir fome e sede. Por fim, também ele fala a respeito da justiça social, conforme nós aprendemos nas leis e nos profetas, a busca da libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, honra no lar e nos relacionamentos familiares. Quando alguém tem fome, quando alguém tem sede, imagina alguém num deserto, morrendo de fome e de sede. Você pode oferecer uma fazenda, você pode oferecer dinheiro, você pode oferecer ouro, diamante. A única coisa que ele quer é comida. A única coisa que ele quer é bebida. Então esse texto nos ajuda a pensar a respeito disso, e tem algo que nós precisamos buscar. O próprio Jesus ensina isso aqui um pouquinho tempo depois, aqui nesses versículos. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino, que é a dependência do Senhor, venha a nós o teu reino, e a justiça, uma vida reta, santa diante do Senhor. Resumindo, é desejar ardentemente, em primeiro lugar na nossa vida, sermos parecidos com Jesus Cristo. É fazer o que Ele fez, é ser como Ele foi. É isso que nós precisamos desejar. Então, quero aplicar isso aqui para nós. O que a sua alma mais anseia? Qual é o seu maior desejo? O que você tem investido tanto os seus pensamentos, as suas conversas, o seu tempo? O que você mais anseia? Então, quando nós encontramos textos dizendo, louco, você tem acumulado riqueza aí, e essa noite pedirão a tua alma, o que tem acumulado para quem será? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma família bem-aventurada é aquela que busca em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, fome e sede do Senhor. Isso não pode encontrar saciedade em não ser em outro lugar, na própria palavra do Senhor, nele mesmo. Pais, o que vocês têm ensinado aos filhos de vocês que é a maior prioridade da vida deles? O que eles devem desejar mais na vida deles, além de qualquer outra coisa? Segurança, prazeres, bem-estar. Isso vem de um concurso, isso vem de uma graduação que vai promover dinheiro, vai promover essas coisas para eles? Ou você tem os ensinado que, em primeiro lugar, eles devem buscar o reino e a justiça de Deus, que eles precisam ter fome e sede dessa justiça. Isso, claro, implica em formação de cidadãos, e assim como todos nós, cumprindo essas justiças sociais, direitos civis sendo garantidos, porque nós buscamos agir como Jesus agiu, de forma correta, íntegra, sem máscaras. Nós precisamos, na verdade, tirar da nossa vida tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa sede e fome por Deus. E assim, finalizando, essas coisas, elas são praticáveis.
Isso é possível? Isso é real na nossa vida? É claro que é, mas a gente precisa ir lá para o primeiro item. Nós precisamos reconhecer que dependemos do Senhor. Isso só é possível mediante a graça do nosso Deus. Esse padrão é possível porque o próprio Jesus Cristo está falando a respeito disso aqui, mas nós precisamos buscar o nosso Senhor. Você deseja ter uma família bem-aventurada? Dependa do Senhor, busque dele, reconheça a necessidade dessa graça. Eu sei que muita gente tem perdido a esperança de um lar pacificado, de um lar bem-aventurado como esse aqui, já perdeu completamente as esperanças. Mas o meu recado é para você de que, como eu disse, isso aqui não é uma alternativa se eu quero ou não quero ser assim. E se você não tem o desejo de expressar essas bem-aventuranças na sua vida, talvez você precise repensar o seu cristianismo, você precisa repensar a sua fé. Se Cristo realmente é o seu Senhor, se você quer realmente buscar isso aqui, agora é outra história. Se você não tem o desejo, não quer viver isso daqui para a sua vida, repense quem é você diante do Senhor, a sua fé. Mas se esse é o seu desejo, busque graça diante do Senhor. E por fim, reconheça onde você tem errado, peça perdão dos seus pecados, lamente, chore por isso, reconcilie-se com os seus, para que nós possamos ter um tempo de graça, para que possamos ser bem-aventurados na nossa casa.